Hoje nós estamos dando continuidade aos temas da campanha das 7 semanas. Não é sobre finanças, não é sobre saúde, como ficar curado de todas as suas doenças, não é sobre casamento, não é sobre nenhuma outra área qualquer de necessidade humana. Mas ao mesmo tempo, quando falamos sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, nós acabamos atingindo todas as áreas que envolvem as necessidades humanas, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa realmente satisfeita, feliz, bem-sucedida, alegre com a vida que tem, e é isso que Deus deseja fazer com cada um de nós. Então, você pode encontrar alguma pessoa cheia do Espírito Santo sem nem um centavo no bolso. Você pode encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo no leito de um hospital esperando a hora da sua morte. Você pode encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo lutando para resolver algum probleminha, talvez pequeno, que você seria capaz de resolver facilmente. Mas você nunca vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo triste. Você nunca vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo derrotada. Você nunca vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo fracassada. Você nunca vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo moralmente destruída. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. E o tema de hoje é como ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza, mesmo sem te conhecer intimamente, eu tenho certeza que esta é a sua maior necessidade. Não existe nenhuma outra necessidade que seja maior, que seja mais importante do que esta de ser cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida. Amém? Amém. Uma pessoa disse amém. Que bom. Amém. Então, queridos, para começar, você vai segurar sua Bíblia aí, porque eu vou citar vários textos, e não vamos ler um texto específico, vamos ler vários textos. E eu quero começar fazendo uma citação, que está em João capítulo 14, versículos 12 a 13, e essa citação, ela já nos revela que a vida cristã é para ser vivida com propósito. Cristo fez uma das mais inacreditáveis promessas àqueles que querem segui-lo. E a promessa que Jesus fez em João capítulo 14, versículos 12 e 13 é o seguinte: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Parece que esse texto é meio exagerado. Parece que João errou quando estava escrevendo esse texto. Parece que não é bem isso que ele queria dizer. Ou quem sabe o tradutor traduziu errado esse texto. Não é possível que Jesus disse que aquele que crer nele fará as obras que ele faz e ainda fará maiores obras. É assim que está na sua Bíblia? É assim que está na sua Bíblia? Pois é exatamente assim que Deus quer que você leia esse texto. Ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Quando a gente lê um texto como esse, talvez algumas dúvidas assaltem a nossa mente. Por exemplo, aquele que crê em mim fará obras maiores que as maiores que eu faço, fará as obras que eu faço e as fará maiores. Aí eu paro e me pergunto: será que eu estou fazendo obras que Jesus fez? Será que está exalando de mim essa mesma vida, esta mesma unção? Mas ele ainda nos dá mais uma declaração, que tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Espera aí, a gente pode se levantar daqui agora e ir embora para casa, se esse texto não for verdade. Porque
todo o restante da Bíblia não terá nenhum valor para você e nem para mim, se isso aqui não for verdade. Jesus disse que tudo quanto eu pedi, no nome dele, ele fará a mim. Será que eu estou crendo nisso? Será que eu estou me alinhando com a vontade de Deus e abrindo meu coração para compreender a dimensão dessa declaração? Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei? Porque se isso aqui for verdade, queridos, seus problemas vão desaparecer. A partir de hoje, sua vida pessoal vai sofrer uma mudança radical. O seu casamento vai dar uma guinada. A sua vida financeira vai mudar. A sua vida espiritual vai se tornar outra. Porque a declaração dele é essa: tudo quanto pedires. Ele não disse quase tudo. Ele não disse bastante coisas. Ele disse tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. É interessante, queridos, que quando a gente olha para esses textos aqui, é evidente que não podemos realizar essas obras, essas grandes obras que Cristo prometeu por nós mesmos. Ele não está dizendo que está em você o poder. Ele não está dizendo que você tem alguma capacidade. Ele não está dizendo que você está habilitado para fazer coisas que Jesus fez ou maiores que ele fez. A vida cristã é muito mais difícil. Na verdade, a vida cristã é humanamente impossível. Tudo isso que eu estou pregando aqui para você não tem o menor sentido. E somente Cristo, somente Jesus pode vivê-la com todo o poder em sua vida. Como é que é isso, pastor? Jesus quer viver a vida cristã em você. Ele não quer que você a viva. Ele não quer que você se esforce para ser esse crente aqui. Ele não quer que você esteja se sacrificando para ter esse padrão de vida. Ele quer que você creia. Ele quer que você deixe Cristo viver através de você. Mas eu vou tentar te explicar isso aqui ao longo da palavra. Cristo pode viver essa vida em todo o poder de sua ressurreição através de você. Na verdade, o dia que isso acontecer, o dia que Cristo realmente estiver ressurreto e vivo dentro de você, você vai ver uma mudança radical nos seus conceitos, na sua maneira de enxergar o mundo, na sua maneira de lidar com os problemas, na sua maneira de conduzir a vida cristã, na sua maneira de enfrentar todos os desafios do dia a dia. É interessante que quando os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo lá, em Atos capítulo 2, algumas coisas aconteceram com ele que me chamam a atenção, que eu fiz uma listinha aqui que eu quero te mostrar. A primeira coisa é que eles receberam poder divino e um poder sobrenatural que transformou aqueles homens medrosos em testemunhas radiantes de Cristo. Como é que um bando de homens medrosos, homens que não tinham coragem de dizer que conheciam a Cristo, como Pedro, que era o mais corajoso dele, porque os outros fugiram, se tornaram homens tão corajosos? Alguma coisa aconteceu com eles. Alguma coisa mudou dentro deles. Alguma coisa atingiu profundamente o coração deles. E aquele padrão de vida que eles tinham, mudou completamente para um novo padrão que você percebe. Aquele homem que falava mais do que devia, aquele homem que falava mais do que fazia, aquele homem que pensava que confiava totalmente em Cristo, aquele homem que pensava que amava realmente a Cristo e no momento mais necessário ele o abandonou. Quando ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele se tornou um crente diferente. Ele se tornou a vida cristã dele se tornou mais ativa. A paixão dele por Cristo se tornou mais evidente. A fé dele se tornou muito mais elevada. O que aconteceu com ele? Por que isso não aconteceu comigo? Por que isso não aconteceu com você? Talvez você se pergunte, por que a minha vida cristã está ainda assim monótona? Eu não estou percebendo assim uma mudança real.
O mundo não está percebendo essa mudança. Eu não estou me tornando como Pedro. Eu me lembro de um príncipe que eu conheci lá da África. Ele era médico, estudou nos Estados Unidos, muito rico, e ele então se converteu. A família dele era envolvida com paganismo, com bruxaria e com toda sorte de crenças africanas. E ele largou aquilo tudo e, inclusive, ele foi meio que excluído da sua família por um tempo. E ele foi para aqueles ambientes onde tinha a maior concentração de pessoas. E aquele príncipe que antes as pessoas estendiam o tapete para ele passar, as pessoas se curvavam diante dele quando ele passava, ele não olhava para nenhuma pessoa. Agora, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele ia lá no mercado, abraçava as pessoas, orava pelas pessoas, expulsava o demônio delas, evangelizava individualmente cada uma das pessoas e veio a se tornar pastor de um grande ministério lá no seu país. O que aconteceu com esse homem? O poder do Espírito Santo o tomou completamente. Não tem como. Eu me lembro de um pastor africano também da Nigéria. Ele disse que quando o Espírito Santo veio sobre o ministério, sobre a igreja, sobre as pessoas, tudo mudou. Até o presidente do país, quando chegava, ele às vezes queria falar com o pastor Benço, e ele ligava para a assessoria do pastor e dizia: olha, o presidente está no país, o presidente gostaria de falar com o pastor, será que o pastor pode atender? Então o presidente queria assistir os cultos, porque houve um derramar de Deus diferente. Então, quando a unção de Deus, quando o Espírito de Deus, quando a presença do Espírito Santo nos possui completamente, queridos, as coisas mudam na nossa vida. Tudo muda, não existe coisa mais necessária do que isso. A sua vida profissional vai mudar, o seu ministério vai mudar, tudo. Eu não digo que alguma coisa vai mudar, o derramar do Espírito Santo vai mudar completamente a sua vida. É por isso que esta é a nossa maior necessidade. Não existe nenhuma outra que você precise que seja maior do que esta. Você precisa desesperadamente de ser cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu creio, e eu quero que você creia nisso, porque eu creio que hoje Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém? Amém. Eu creio que vai. Apesar do amém ser tão desanimador, né? Apesar de ser mais para se eu tivesse dito assim: eu creio que hoje Deus vai levar metade de vocês aqui. Amém. Fazer o quê, né? Já que Deus vai levar, né? Apesar do amém ser meio desanimador, eu creio que Deus vai fazer isso. E a hora que você entender que você pode ser cheio do Espírito Santo, até o seu amém vai mudar, a sua alegria vai melhorar. Eu creio nisso, querido. A hora que você compreender que é isso que Deus quer fazer na sua vida, e não precisa de nenhuma coisa a não ser fé para ser cheio do Espírito Santo, muita coisa vai mudar. Outra coisa que me chama a atenção é que eles foram usados por Deus para mudar a história do mundo. Eles mudaram todo o curso do mundo, desde o dia em que o Espírito Santo veio sobre eles. Então, eles vieram a se tornar pessoas históricas. Quantas e quantas pessoas morreram ao longo da história, e você nem sabe quem foi, nem sabe o que fizeram, você nem conhece a história deles, porque a vida deles não teve tanto sentido, tanto valor para a humanidade. Mas você nunca vai esquecer de Pedro, de Paulo, nunca vai esquecer de João, de Bartolomeu, nunca vai esquecer de Marcos e de todos aqueles apóstolos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Estevão, Tiago e tantos outros que foram cheios do Espírito Santo e que sacudiram o mundo, como você sabe que eles fizeram. Se não sabe, seria bom ler o livro de Atos. Esse poder onipotente, o poder do Espírito Santo, está à disposição de todos nós, para nos capacitar a viver uma vida santa e frutífera para Jesus. O que Deus deseja é derramar o Espírito Santo para que duas coisas aconteçam com você, comigo e com você. A primeira é que Ele quer te capacitar para viver uma vida santa, porque ninguém consegue viver em santidade pelo esforço. A Bíblia diz que aquele que tenta viver pela lei, acaba tropeçando em algum ponto da lei e acaba sendo condenado por isso. Então não dá para ser santo pelo esforço, ou você é santo pela fé e por obra do Espírito Santo, ou é impossível. Mas Ele te capacitará a viver em santidade, que é um grande desafio, e ainda te capacitará a frutificar para Deus. Isso não é uma coisa boa?
Eu te digo que isso é mais importante do que ganhar dinheiro. Os 23 milhões acumulados, ontem eu parei ali perto da lotérica e vi que tem 23 milhões acumulados na Mega, né? Ser cheio do Espírito Santo é muito melhor do que 23 milhões de reais, de euro ou de qualquer outra coisa. Eu te asseguro isso. Porque a Bíblia diz que a fonte de toda riqueza é o próprio Espírito Santo. Então é melhor você ter a fonte do que apenas a riqueza. É melhor você ter uma fonte que não tem fim. É interessante que, embora tudo isso tenha acontecido com os discípulos, com os apóstolos, muitos cristãos ainda hoje nem sequer sabem quem é o Espírito Santo, ou não sabem como se apropriar da presença do Espírito Santo. Muita gente não sabe. Muitos crentes antigos não sabem, não buscam isso, não querem saber disso e estão aí se arrastando na vida cristã. Quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? A Bíblia fala em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, naquele incidente com Ananias e Safira, Pedro, confrontando o próprio Ananias, disse que o Espírito Santo é Deus. Quando Pedro diz que o Espírito Santo é Deus, ele nos dá uma base muito forte para crermos que o Espírito Santo não é uma energia, não é a força de Deus, como certas religiões dizem, não é uma energia impessoal, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina que opera por meio da Trindade e que realiza grandes feitos, que libera o poder de Deus no meio da igreja. O Espírito Santo é uma pessoa com quem você pode falar, é uma pessoa que quer habitar em você, é uma pessoa que te enche no dia do novo nascimento, é uma pessoa que tem uma série de propósitos para cumprir na sua vida por meio da sua presença em você. O Espírito Santo, ele quer te revelar coisas que você nunca ouviu falar, ele quer te guiar, ele quer te instruir, ele quer te conduzir a uma vida cristã vitoriosa. Por isso, ele é o Deus que habita dentro de você. Ele não está apenas com você, ele está em você. Isso é apenas o básico para compreendermos como ser cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ainda, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que o Espírito Santo é o outro consolador. Todo mundo já ouviu essa terminologia. É o outro consolador. E existem duas palavras para outro no grego. Existe a palavra allos, que significa outro, mas similar, do mesmo gênero, parecido com. A ideia é que Jesus estaria indo para o céu, mas estaria enviando outro muito parecido com Jesus. Ele era similar porque ele não era exatamente igual, mas ele era parecido porque a grande diferença é que Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo estaria neles. A grande diferença é que Jesus podia estar junto deles, mas o Espírito Santo podia habitar dentro deles. É uma grande diferença. E existe a palavra héteros no grego, que é outro, distinto, é uma diferença qualitativa que aponta para o fato do Espírito Santo habitar dentro, embora ele seja Deus, como Jesus é Deus, ele tinha um diferencial, que ele habitaria dentro de cada um de nós. O grande diferencial é que não apenas um grupo pequeno podia ter a presença de Jesus, mas a nação inteira, o mundo inteiro pode ser cheio da presença de Jesus, por meio da habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, queridos, Jesus mandaria esse allos, esse outro igual, que habitaria dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele não é menos importante na Trindade. Ele é Deus, no mesmo nível que o Pai, o Filho, e ele habita em nós, com o propósito de revelar Cristo Jesus no nosso coração. Então, algumas perguntas nos vêm à mente quando falamos do Espírito Santo. A primeira é: por que veio o Espírito Santo? Talvez você saiba por que o Espírito Santo veio. Talvez você tenha noção por que ele veio. Mas, quando você recebe Cristo,
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Talvez você não saiba o valor da presença, da habitação do Espírito Santo em você. Mas hoje você vai saber isso de uma maneira bem pontual, para que você não perca o privilégio da habitação do Espírito Santo. Entenda isso, queridos. Não vá para casa hoje sem colocar isso na sua cabeça. Não existe nada na vida mais importante do que a habitação do Espírito Santo em nós. Não é mais importante que o seu casamento, não é mais importante do que os seus bens, não é mais importante do que os seus problemas para resolver amanhã. Não existe nada que lhe interesse mais, e você só descobre isso quando você está plenamente cheio dele, do que a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio para habitar em você. O desejo de Deus é fazer morada dentro de cada um de nós, porque Deus quer revelar ao mundo quem você é. E Ele só pode fazer isso através da habitação do Espírito Santo. Muitas pessoas vazias do Espírito Santo revelam uma vida carnal, revelam uma vida mundana, revelam uma vida deformada, moralmente deformada, mas quando o Espírito Santo vem, as coisas vão mudando completamente. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 5, que o papel do Espírito Santo é operar o novo nascimento. Ele pega um velho homem, um homem cheio de pecado, um homem com conceitos absolutamente contrários à palavra de Deus, um homem, às vezes, moralmente depravado, e começa a gerar dentro daquele homem um homem diferente. E de repente você olha para dentro de você e diz, mas engraçado, eu não estou me conhecendo, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Eu perdi a vontade de fazer isso. Eu abri mão de alguma coisa que eu valorizava tanto. Eu agora não consigo mais abrir a minha boca para xingar. Eu não consigo mais alimentar ódio de tal pessoa. O que está acontecendo comigo? Você está virando uma nova pessoa. E isto é obra do Espírito Santo. Se isso não aconteceu com você ainda, querido, se isso ainda não aconteceu com você ainda, essa é a sua primeira maior necessidade. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar nele, você não pode experimentar tudo o mais que eu vou te dizer aqui agora. Esse é o primeiro passo do derramar do Espírito sobre você. Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer mudar os seus valores, os seus conceitos, Ele quer mudar a sua visão, as suas preferências, Ele quer fazer de você um homem ressurreto dentre os mortos. É isso que Ele deseja fazer. Ele quer tirar todo o cheiro de morte e liberar um cheiro de vida em você. O outro propósito revelado na palavra a respeito do derramar do Espírito é que Ele quer te guiar, em João capítulo 16, versículo 13, a toda a verdade. O Espírito Santo tem um papel fundamental dentro de nós, de nos tirar da mentira, do engano, até mesmo das mentiras que nós decidimos usar como pavimentação da nossa vida. Às vezes nós estamos em cima de certas mentiras. Eu sou assim por causa disso, disso e disso. Eu faço isso por causa de tal coisa. Eu ajo dessa maneira por causa de tal e tal coisa. Aí o Espírito Santo fala, não, isso é mentira. Isto é uma mentira, porque a verdade é outra. Então Ele te conduz à verdade. Ele te conduz a Cristo, para que você se liberte da mentira, do engano, e experimente uma vida ressurreta, experimente uma vida completa, uma vida plena. A Bíblia fala em João capítulo 16, versículo 14, que o derramar do Espírito Santo também tem o propósito de glorificar a Cristo. Não existe algo mais sublime no derramar do Espírito Santo do que tornar Cristo exaltado, engrandecido, louvado em nossa vida. Cristo foi erguido, queridos, fora do acampamento, na montanha, no Gólgota, no Monte da Caveira, em frente a Jerusalém. E Ele foi colocado naquele lugar alto, exatamente para que se tornasse um espetáculo para todos, para que todos pudessem zombar e desprezar dele. Mas existia um propósito maior no coração de Deus, que era exaltá-lo,
que era tornar o sacrifício dele algo visível a todos. E quando o Espírito Santo vem a você, quando ele possui o seu coração, o Senhor vai tirando Cristo lá dos lugares mais secretos de você e vai expondo Cristo em sua vida, de tal maneira que as pessoas que nunca viram nada em você começam a ver Cristo na sua vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que nos vendeu umas portas aqui para o escritório da igreja, e ele estava falando a respeito de uma pessoa que se converteu aqui na igreja. Não falei? Uma pessoa que se converteu aqui na igreja, que era realmente uma pessoa complicada, que tinha uma vida bastante complicada. E ele estava dizendo o seguinte: olha, pastor, eu não sou crente não, mas o fulano de tal, aconteceu alguma coisa com ele, ele é crente agora, eu estou sabendo que ele é crente. Ele ainda falou assim: vocês mudaram ele, vocês realmente conseguiram mudar o fulano de tal. E eu falei assim: olha, não fomos nós que mudamos, foi Cristo que fez dele um novo homem, não fomos nós que fizemos isso. E é interessante porque ele falou assim, realmente, eu fui elogiar a mudança dele, e ele falou de Jesus para mim, ele falou que é Deus que está fazendo isso na vida dele. Então, o que está acontecendo? O Espírito Santo está exaltando Cristo na vida dessa pessoa, e isso é interessante, você vai entender mais profundamente isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que o derramado do Espírito Santo é também, na vida daqueles que recebem a presença do Espírito Santo, um poder para testemunhar. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, inevitavelmente, ela é nova criatura, ela é um novo homem, uma nova pessoa. Inevitavelmente, ela está sendo guiada a toda a verdade. Inevitavelmente, Cristo está sendo glorificado na vida dela. E, inevitavelmente, ela vai testemunhar de Cristo. Vai acontecer com ela exatamente o que aconteceu com Pedro e João, quando foram levados para o Sinédrio, e eles foram proibidos de falar de Jesus. Imagina se alguém proibisse alguém aqui de falar de Jesus. Chegasse aqui, por exemplo, eu não vou apontar alguém, alguma pessoa aqui, e falasse: a partir de hoje, você está proibido de falar de Jesus. Aí eu chamo você e falo assim: olha, querido, eu preciso que você abra uma célula. Você vai falar assim: não, pastor, infelizmente a polícia me proibiu, eu não posso mais falar de Jesus. Você ia ficar feliz por isso, concorda comigo? Muita gente. Mas Pedro estava tão cheio, junto com João, do Espírito Santo, que eles falaram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Já imaginou? O Espírito Santo está tão intenso na sua vida, que você não consegue mais deixar de falar daquilo que você tem visto e ouvido do Espírito Santo. Pastor, mas isso não é possível, não. Com certeza, não é possível para quem está na carne. Com certeza não é possível para quem não nasceu de Deus. Ah, mas esse não é o ministério meu. Com certeza não é o seu ministério, se você não está cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu não tenho essa vocação. Com certeza você não a terá, se você não está cheio do Espírito Santo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver que este é o ministério de Cristo em você. Você verá que é Ele que vai fazer isso através da sua vida, não é você. Quando você assustar, Cristo já exalou. Quando você assustar, Cristo já fluiu. Quando você assustar, o pecador já está chorando e se convertendo a Cristo por causa da sua vida. Não é você mesmo, não sou eu, é o Espírito Santo, é Jesus. Você crê nisso? Você acha que isso é importante para você? Queridos, hoje quando eu falo a você aqui, eu sinto exatamente o que sentia os discípulos de Emaús, quando Jesus partia o pão com eles. Eu sinto meu coração arder com a presença de Deus, porque esta é a maior necessidade da igreja, esta é a nossa maior necessidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando na sua vida, à medida que eu falo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? O que a gente poderia dizer que realmente está cheio do Espírito Santo? A gente não precisa inventar nenhum conceito. A palavra cheio, no grego, significa ser dirigido e fortalecido pelo Espírito Santo. A primeira coisa que a gente aprende
sobre estar cheio do Espírito Santo é ser dirigido, é ser fortalecido. Queridos, se tem uma coisa que o Espírito Santo faz conosco quando Ele nos enche, é nos dar direção. Você sabe exatamente o que você quer da sua vida, você sabe exatamente para onde você vai, como você será conduzido, porque o Espírito Santo vem para te dar direção, Ele vem para te fortalecer. Você estava desanimado, você não queria saber mais de muitas coisas, mas de repente a presença do Espírito Santo te deu um novo ânimo, te encheu de força, de gozo. Desde que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, como eu acabei de dizer, em João capítulo 16, versículo 14. Lá em Romanos 8, versículo 9, a Bíblia diz que Ele é o próprio Cristo. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo e permanecer nele. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Jesus. Ela está tão cheia de Jesus, querido, pensa bem, se um copo estiver cheio d'água, o que ele vai estar? Molhado? Completo? Tem como um copo estar cheio d'água e estar seco? Não tem. E está vazio? Não tem. Então, se uma pessoa estiver cheia de Cristo, tão cheia de Cristo, o que vai acontecer? Inevitavelmente, se você pegar um copo cheio d'água e tomar, você vai matar sua sede. Se você for uma pessoa cheia de Cristo, as pessoas vão encontrar salvação através da sua vida. Não existe outra maneira de acontecer conversão na sua família, de acontecer libertação na sua casa, de acontecer conversão de toda a sua vizinhança, se Cristo não estiver completamente, não tiver inundado completamente você. Se isso não acontecer, dificilmente as pessoas vão se converter. Tem vezes que a gente faz tanta força para ganhar alguém para Jesus, né? Você tem que converter. Eu te dou R$10 para você ir na igreja, só para o pastor ver que eu consegui te levar. Por favor, vamos à minha célula. Eu imploro, vai ter comida, vai ter lanche. E não sei o quê, né? Oh meu Deus, faz ali. Mas quando o Espírito Santo está possuindo você, as pessoas começam a falar: onde é a sua célula? Por favor, vamos fazer uma célula aqui agora, no meio da rua. É isso que Deus quer fazer. Pastor, você está assim? Olha, eu creio que eu estou assim, mas eu quero estar assim toda hora, o dia todo, de segunda a segunda, e eu tenho descoberto que eu posso. E você vai descobrir que você também pode. Você não vai sair daqui hoje, se não quiser, vazio do Espírito Santo. Eu creio que hoje Deus vai te encher do Espírito Santo. Hoje Deus vai transbordar a presença dEle na sua vida, em nome de Jesus. Viver em consciente dependência do Espírito Santo, reconhecendo que é a sua vida e o seu poder, a sua sabedoria, a sua provisão, a sua força, a sua capacidade, operando através de você, que o capacitam a viver de acordo com a sua vontade. Não é, entenda isso, não é a sua sabedoria, não é o seu poder, não é a sua capacidade, não é nada disso que vai te capacitar para viver de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente falando assim: eu preciso ler muito para eu viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode ler muito para você conhecer muito sobre Deus. Você pode fazer muita força para você fazer alguma coisa para Deus, mas o que vai te capacitar a viver segundo a vontade de Deus é a sabedoria do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, são as provisões do Espírito Santo, é a força do Espírito Santo, é a capacidade do Espírito Santo operando através de você, que vai te capacitar para viver de acordo com a vontade de Deus. Tem uma canção que a gente cantava antigamente, que ela precisa ser sempre lembrada, que é aquela canção assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Isso não é tremendo? É antigo, mas é verdade, é poderoso. Quando você conseguir deixar tudo no altar, você vai ver que o Espírito Santo tem sabedoria para te guiar, tem poder para resolver seus problemas, tem milagres na sua vida. Queridos, essa semana aconteceu um milagre na minha vida.
eu não vou te contar hoje, e não tem autorização de Deus para contar por enquanto. Mas aconteceu um milagre na minha vida pessoal, que eu olhei para aquilo, e eu falei, realmente, não é dos fortes a vitória, e nem é dos que lutam melhor, como diz o antigo hino, né? Nem dos que correm melhor, né? Não é dos fortes a vitória, é assim? Nem dos que correm melhor. Tem uma música antiga assim, viu? Mas de quem é a vitória, queridos? É do Espírito Santo. Quando Ele pode agir através de você, quando Ele pode fluir através de você, acontece milagres, acontece maravilhas. Eu estava nas madrugadas lá falando com Deus, Senhor, me dá. Era uma resposta que eu precisava de Deus. E já tinha pelo menos uns 3, 4 anos que eu pedia. E aí, a semana passada, 2 semanas atrás, o Espírito Santo falou assim, você está pedindo errado. E aí eu falei, então agora eu entendi, e eu comecei a falar, Senhor, eu creio que já é meu, eu creio que o Senhor já realizou na cruz, eu creio que tudo já está resolvido, eu creio, Senhor, que já é real esse milagre, e comecei a louvar a Deus por isso, queridos. Quando foi essa semana agora, 2 dias atrás, eu tive a notícia de que o milagre já havia acontecido. Eu nem sabia, mas ele já havia acontecido, tinha alguns dias. E eu fiquei tão surpreso com aquilo, queridos. Eu fiquei tão maravilhado que eu falei, como é que essas coisas acontecem? Como é que acontecem coisas assim, queridos? Coisas que estão ali fincadas e falam assim, eu não saio daqui, isso nunca vai mudar, vai ser assim para sempre e tal. E de repente a coisa já tinha mudado. Eu só fui noticiado, mesmo assim, nem era notícia mais, era história, porque já tinha acontecido. Eu fui o último a saber. Isso não é tremendo? Isso não é poderoso, queridos? E eu vou te dizer uma coisa, é uma coisa dificílima de acontecer. Deus deseja realizar através da sua vida. O fato admirável de Cristo viver em nós e expressar sua vida em nós através do poder do Espírito Santo é uma das verdades mais importantes da palavra de Deus. Não existe, queridos, não existe nada mais importante do que isso. Porque a gente fica tentando viver a vida cristã, mas não é a gente que vive, é Cristo que vive em nós. Se a gente não deixar Cristo viver, você não vai passar de um fariseu maldito. Perdoa-me pela franqueza. Muitas vezes eu tentei e você tentou ser um fariseu bom, mas não dá para ser crente assim. Nós precisamos servir a Deus pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Jesus não quer que você viva a vida cristã, sabia disso? Ele não quer que você seja crente, Ele não quer que você seja evangélico, Ele não quer que você seja religioso, é Ele que quer viver a vida cristã através de você. Ele não quer que você perdoe aquela pessoa que te ofendeu, Ele não quer que você ame aquele inimigo necessariamente. Ele fala assim, deixa eu amar através de você, deixa eu perdoar através de você, deixa eu servir através de você, deixa eu viver isso através de você. E aí, queridos, quando Ele pode viver através de nós, essa vida cristã, aí nós somos crentes de verdade. Ele nos capacita para servi-lo, Ele nos capacita para crer. A palavra certa é, Ele nos capacita a crer. Você não consegue crer sozinho, é muito para você. Aí o Senhor fala, deixa eu crer para você, deixa eu amar por você, deixa eu servir por você, deixa eu viver por você essa vida. Isso é poderoso. Essa é a glória, ou a gloriosa experiência que o apóstolo Paulo teve em Gálatas 2:20. Quando ele disse assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como Paulo pôde ter essa revelação tão poderosa? Ele disse, olha, eu estou crucificado com Cristo. Ele olhou para si mesmo no que diz respeito à sua carne, ao seu eu, à sua alma, às suas paixões, e disse, olha, ainda que eu queira viver na carne, eu não posso mais, porque eu já estou crucificado com Cristo, eu já fui atraído, conquistado, eu já fui
cravado com Ele na cruz, e eu não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo, é Ele que vive em mim. Isso aí está cheio do Espírito Santo, queridos. Agora, qual será o resultado em nossas vidas práticas, se nós permanecermos em Cristo assim? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15. Você verá uma coisa surpreendente. Se Cristo vive em você, se Cristo está em você, você inevitavelmente será igual a João capítulo 15, de 1 a 8. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Eu estou começando agora, tudo bem. Mas quando você estiver cheio de Cristo, você será assim. Ah, eu sou crente há muitos anos e não estou assim. Querido, tudo bem. Mas quando você estiver cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, você será assim. Esse é o mapa de Deus. Pensa bem, quando você entra numa universidade, logo num momento lá, em algum momento, você começa a fazer uma matéria que te orienta quanto à monografia, não é assim? Tem faculdade que tem isso, não sei se a UFV tem. Existem essas matérias para te orientar quanto à monografia? Existe, né? Algum tipo de metodologia. Então, você olha para aquilo ali, para aquelas normas, e você fala, é impossível colocar essa bagunça aqui dentro desse padrão aqui. Não é assim que acontece? É impossível pegar toda essa bagunça de pesquisa, de resumo, de fichamento e etc., e colocar dentro desse padrão. É impossível. Mas o orientador fala assim, se vira, porque no dia da formatura vai ter que estar assim. Não é assim que acontece? O Paulo quase morreu um dia desse aí. Por isso que eu lembrei disso. Então, o que acontece? Quando você olha para você e olha para o padrão de Deus, você fala, é impossível eu estar assim. Com certeza é impossível. É impossível uma pessoa natural estar do jeito que a Bíblia diz. Mas se o Espírito Santo te encher, você verá que o Espírito Santo te colocará exatamente assim. Porque é para isso que ele veio. Ele veio para fazer aquilo que você não pode fazer, querido. Você acha que o Espírito Santo veio aqui só para te trazer arrepio na sua alma ou na sua costela? Você acha que o Espírito Santo veio à igreja apenas para te fazer chorar, por exemplo? Na verdade, nem é esse papel do Espírito Santo, fazer as pessoas chorarem. Ele veio aqui só para te fazer cair, por exemplo, a unção fluiu, você caiu, levantou, acabou o serviço do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo veio aqui para te amoldar ao padrão de Deus. Ele veio aqui para te tornar um cristão. Ele veio aqui para te tornar a semelhança de Cristo. A Bíblia diz que é por isso que todos nós, com o rosto natural, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Então, isso acontece, é um mistério, mas o Espírito Santo te coloca numa condição de transformação contínua, até que você começa a se parecer com Cristo. Eu não sei com quem você se parece hoje. Eu não sei com quem eu me pareço hoje. Mas eu sei de uma coisa. O único trabalho do Espírito Santo é me transformar na imagem de Cristo. É isso que ele está empenhado para fazer. Então, olha só, quando eu leio esse texto, algumas perguntas me vêm à mente. Por exemplo, como provamos que somos discípulos de Cristo? Olha só, o versículo 8 desse texto, de João capítulo 15, ele nos fala, imagina que você queira fazer uma autoanálise da sua fé. Você está servindo a Deus tem um mês, tem um ano, e você está querendo ver se você está crescendo, se você está progredindo. Aí você vai no consultório de Deus, e Deus fala assim, então pega aí o papel e a caneta que eu vou te fazer algumas perguntas. Como provamos que somos discípulos de Cristo? Versículo 8 de João capítulo 15. Olha só, diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Primeira coisa, como eu sei que eu sou discípulo de Cristo? Sabe como? Se eu estiver dando muito fruto. Está aqui ou não está na Bíblia? É a palavra de Deus. Se eu estiver dando fruto, e o texto é enfático, se eu estiver dando muito fruto, nisto é glorificado o meu Pai, e assim vos tornareis
meus discípulos. Pastor, mas agora eu estou preocupado, eu não estou dando fruto. Então eu vou te dizer uma coisa, hoje Deus vai te encher do Espírito Santo, porque se você não der fruto, você não é discípulo. Como você quer ser discípulo, e você quer levar essa certeza para a sua casa, de que você é discípulo, então Deus vai te encher do Espírito, para que você dê muito fruto. Amém? Você crê nisso? Quantos aqui querem dar muito fruto? Amém. Já começou a melhorar o amém. Porque assim você vai se tornar discípulo de Cristo. Ele não diz que eu sou discípulo dele, mas ele diz, olha, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Daqui a pouco eu te explico o que é o fruto. Como podemos fazer sem Cristo? Ah, mas eu não tenho toda essa unção, esse poder, então como eu vou fazer? Versículo 5. Como eu vou fazer sem Cristo? Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É possível fazer alguma coisa sem Cristo? Não é possível. É possível amar sem Cristo, varão? É possível perdoar sem Cristo? É possível crer sem Cristo? É possível ganhar alma sem Cristo? Olha, eu vou dizer uma coisa, se você fundar uma religião e falar assim, eu sou Deus, meu nome é Marcão, o novo Deus do Japão, e começar a chamar seguidores, você vai ganhar seguidores. E talvez uma multidão te siga. Mas se você quiser ganhar almas para Cristo, você vai precisar de Jesus. Se você montar um partido político, não importa a filosofia dele, nem que seja a filosofia do Tiririca, né? Como é que é? Vota em mim porque pior do que está não fica. Nem que seja essa filosofia, a filosofia do Tiririca, você pode arrebanhar um grande número de pessoas como ele conseguiu. Quantos? Mais de 1 milhão de votos, né? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de seguidores do Tiririca. Agora, se você quiser ganhar almas para Cristo, se você quiser perdoar pela fé, se você quiser amar pela fé, se você quiser viver em santidade, se você quiser vencer o pecado, você vai precisar de Cristo. Conseguem me entender? Por que é que Jesus poda os ramos? Por que ele, quando está tudo bem, dando fruto, ele vai lá e poda os ramos? Versículo 2 responde, Senhor, está tão bom assim, para que o Senhor vai podar de novo? Aí o versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que dê mais fruto ainda. O desejo de Deus é o seguinte, olha, está dando fruto, maravilha, não está dando, eu vou cortar. Eu custei entender esse texto, mas eu vi, queridos, que eu sou pastor tem 11 anos, 2 anos eu fui seminarista em Ipatinga, e eu tenho 36, por 34 anos eu sou crente. 2 anos eu desviei, mas por 34 anos eu sou crente. E eu já vi pessoas entrar na igreja, gostar de tudo, e ficar na igreja por um tempo, e depois simplesmente abandonar a fé, e não conseguir mais ficar na igreja. Às vezes tenta voltar e não consegue. Esse texto aqui me deixa muito assustado, porque o texto diz o seguinte, todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Pastor, mas isso é muito radical. É muito radical, mas quem disse foi Jesus. Ah, mas não tem uma outra interpretação. Se você ler o contexto aqui, você vai perceber que é exatamente disso que ele está falando. Mas e os que dão fruto? A Bíblia diz que os que dão fruto ainda assim não satisfazem Jesus. Ele os limpa para que dê mais fruto ainda. Esse é o padrão de Deus. Ah, mas eu não consigo, então eu vou largar a fé. Olha, ou você larga a fé, ou você se enche do Espírito Santo, porque se você não der fruto, você será cortado. Mas se você se encher do Espírito Santo, você vai dar fruto, e o Senhor vai te podar, para que você dê mais fruto ainda. Amém? É isso que Ele quer, queridos. É por isso que muitas vezes a gente fica sem entender algumas coisas que acontecem. Que frutos produzirá o Espírito Santo na sua vida através dela? Quais serão os frutos que Ele vai produzir em você e através de você,
a partir do momento que Ele o enche com a sua plenitude. Quais serão esses frutos? A Bíblia nos fala quais são eles. E eu vou te falar que esses frutos aqui são aqueles que você vive dizendo para mim: esse eu não tenho, esse aí eu estou precisando. Esse aí não dá não, pastor. Sabe por que não dá? Porque ele não pode ser produzido na carne. Ele não é um fruto carnal, ele é um fruto espiritual. Gálatas 5, 22 a 23 diz assim: o fruto do Espírito é, fala comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantos acreditam que está na Bíblia? O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é. Então entenda, se é o fruto do Espírito, ele não pode ser o fruto da Silvia, ele não pode ser o fruto do pastor Marcos. Então não é algo carnal, é algo espiritual. Outra coisa, se é fruto do Espírito, eu só terei esses frutos manifestos em mim se o Espírito Santo estiver em mim. Entende isso? Então olha só, o fruto do Espírito é amor. Por que às vezes nós não amamos os perdidos? Por que às vezes a gente diz assim: olha, tá bom, deixa aquele pessoal da Bahia para lá, vamos ficar só aqui. Deixa o pessoal da África, do Peru, ou de outro país para lá, não vamos orar por ele, não vamos orar só pela nossa família. Por que eu não consigo amar? Eu só amo os que estão próximos de mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda não está me possuindo plenamente. Por que às vezes até aqueles que eu amo, tem hora que eu quero que eles vão para os quintos dos infernos? Ah, pastor, eu não quero isso não, duvido. Duvido se tem uns dias que passa pela sua cabeça: ah, que se dane, né? Que se dane o fulano de tal. Já tentei uma vez, 2 vezes, 10 vezes, que se dane, né? Não passa isso pela nossa cabeça algumas vezes? A falta de amor, querido, a falta de amor sacrificial é falta de Deus, porque Deus é amor. Uma pessoa cheia de amor é uma pessoa cheia de Deus. Eu não estou falando de um amor apaixonado, por exemplo: ah, eu estou amando fulano de tal, ah, eu estou cheio de amor por ele. Não, isso aí é um amor natural. Você gosta dele, ele gosta de você, beleza. Mas o amor é por aquele que você nem conhece. Quando você tira uma oferta e coloca no envelope de missões, fala: não, isso aqui é para missões lá no Peru. Você está amando alguém que você nunca viu, e o seu dinheiro está sendo usado por alguém em algum lugar, para que o Evangelho chegue até aquela pessoa. E isso é amor. Quando você dobra o seu joelho na sua casa, orou pelas suas necessidades, orou pelas necessidades de quem você conhece, e começa a orar pelos missionários, pelo país que está passando por uma guerra, por um terremoto, ou por alguma calamidade qualquer, ou por alguém que está mergulhado no pecado, na idolatria, você está exalando o amor de Deus, e você só pode fazer isso se o Espírito Santo estiver possuindo completamente você. Se você estiver cheio de Cristo. Ah, pastor, então eu não tenho feito isso, então eu estou vazio. Você vai entender algumas coisas sobre isso. É alegria. Por que eu estou tão revoltado de segunda a sexta-feira? Por que minha vida é um tédio? Por que minha vida é uma bagunça? Eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu só vejo problema em tudo. Olha, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te encher de paz, de alegria. Irmãos, eu preciso disso. Tem dia que eu estou nervoso, tem dia que tem tanta coisa para resolver, aí eu vou para a presença de Deus, parece que os problemas todos acabaram, parece que não existe mais nenhum problema. Não que eles não existam, mas o Senhor começa a se alegrar através de mim, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando eu estou cheio da alegria do Senhor, eu estou cheio de força para vencer o problema, para lidar com a dificuldade. E a paz? A paz no meio do temporal, a paz no meio da tempestade, não é a ausência de problema, é a presença de paz no meio do problema. Como ficar em paz no meio da luta? Sabe como? Se enchendo do Espírito Santo. Só dessa maneira. Não existe outra maneira de você ficar em paz. Quando a gente está no processo da construção aqui, queridos, muitas e muitas e muitas vezes eu tive razões para entrar em
parafusos econômicos. Se existe parafusos econômicos. Teve um mês que eu tinha que pagar quase 50 mil, e era o mês que eu achava que ia entrar mais, entrou uns 6 mil na igreja. E eu não fiquei preocupado? Claro que eu fiquei. Fui para a oração, fui para o joelho, fui para o jejum, fui para a madrugada inteira, subi aqui na laje, orei, subi lá no monte, orei, entrei aqui na igreja, orei, fiquei andando pela rua orando de carro. Senhor, abre a porta, abre o céu. E quando eu assustei, tinha passado aquele vendaval. A presença de Deus vai te enchendo de paz, vai te dando graça, vai te dando força. Eu tenho que semana que vem acertar com o pessoal lá de Patinga, e tive muitas promessas, mas até agora nenhum sinal visível. Mas eu estou em paz. Vai sobrar, eu creio nisso. Eu creio que o dinheiro já existe, já está liberado no mundo espiritual. E eu não estou preocupado, não mesmo. Eu já orei a respeito, estou orando continuamente, mas não estou pedindo mais. Eu estou, Senhor, eu creio que já existe. Eu creio que já está liberado. Aí hoje eu liguei lá no banco, para ver se alguém tinha feito um depósito. Nada. Mas eu falei, eu creio assim mesmo. Eu creio assim mesmo. E amanhã eu vou ligar para lá falando, nossa, semana que vem, está chegando aí. Eu mando para todo lado aí pela internet, mas se alguém quiser eu posso passar. Né? Até agora. Então, queridos, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? A gente já falou tanto isso aqui, mas a gente não vai ficar preso nos detalhes. Pensa em alguém que tem o pavio longo. Sabe o que é pavio longo? Não tem gente que tem o pavio curto, que estoura à toa, que chuta o pau da barraca à toa. Antes de você mexer com ele, ele já explodiu com você. Se o Espírito Santo te encher, queridos, ele vai passar raiva com você, porque você não vai estourar nunca mais na vida. Nunca mais você vai estourar, porque o Espírito Santo não estoura. O Espírito Santo não estoura. O Espírito Santo não explode com ninguém, não revida ninguém. O Espírito Santo ama. Nos dias que eu estava nos 3 dias de jejum aqui, teve um momento que eu fiquei, eu senti que a situação era para eu ficar nervoso. Aí eu fiquei com a preguiça de ficar nervoso. Aí eu falei, não vou ficar nervoso não. Aí eu fiquei calado, pensei bastante antes de falar. E eu falei, gente, como é bom, né, deixar o Espírito Santo fazer as coisas. Terminou tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu achei que o pedreiro estava me enrolando aqui, e eu subi aqui e falei, eu vou brigar com ele. Eu subi, aí cheguei lá, como é que o senhor está? Tudo bem? Tranquilo? E tal, o senhor já veio à igreja algum dia? E tal, comecei a mudar de assunto e tal, está ficando muito bom o seu trabalho e tal. E não sei o que, eu falei, gente, mas que maravilha é deixar o Espírito Santo fluir através da gente. Mas quando você está na carne, você fala, eu vou chegar lá, mas eu vou jogar ele lá de cima, para saber com quem que ele está mexendo. Então, o Espírito Santo vai te dar longanimidade. Você vai ser tão longânimo que a pessoa vai cansar de te irritar, porque você não se irrita mais, porque você produz longanimidade. Benignidade é ser do bem, sabe? É querer o bem das pessoas, é lutar pelo bem delas. Bondade, né? Fidelidade, sabe, aquela pessoa que não consegue fugir da aliança com Deus, abandonar sua fé, abandonar seu compromisso com Deus. Eu já vi gente, queridos, que é fiel a Deus assim no mínimo. Às vezes ele ganhou R$1, ele vai lá e tira 10 centavos de dízimo, porque ele é fiel. E a Bíblia diz assim, quando você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus olha para essas coisas. Deus olha para essas pessoas e estende a mão e abençoa. E a Bíblia fala que também o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Então são evidências de que o Espírito Santo está vivendo em você. Mansidão. Uma pessoa mansa. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Mas Moisés foi um assassino antes de ser manso. Moisés matou um egípcio, embora as razões que ele tinha eram as melhores. A atitude foi a pior. Ele matou. Ele tinha as mãos cheias de sangue. Mas a Bíblia diz, lá para frente,
Moisés veio a se tornar o homem mais manso da terra. Como ele conseguiu isso? Foi uma resignação, foi uma resiliência, foi um autocontrole absurdo que ele teve que ter? Não, foi o Espírito Santo, foi um controle do alto, foi o Espírito Santo que o encheu, que o capacitou para ser a pessoa mais mansa da terra. Então, queridos, eu próprio já tenho me tornado manso, mas eu era muito bravo quando eu era criança e adolescente. Eu não pensava duas vezes para acertar um trem na cabeça de alguém. Atirar da minha irmã eu já tirei, e fazer outras coisas mais absurdas eu já fiz. Quebrar nariz, dente, cara dos outros eu já fiz muitas vezes, no tempo que eu estava desviado. E não falo isso para a glória minha. Eu fico olhando como eu era intempestivo, como eu estourava facilmente. E eu te digo que o meu temperamento é do mesmo jeito até hoje. É do mesmo jeito, só que agora ele é controlado. Agora eu penso assim, eu posso bater nele agora mesmo, ou eu posso amá-lo. Então eu vou amar. Entende? Então isso é estar controlado, não é ser um banana. Não é ser uma pessoa sem ação, uma pessoa morta, uma mosca morta, não. É ser uma pessoa controlada, que pode fazer uma coisa errada, mas acaba fazendo uma coisa certa. Que pode reagir de uma maneira intempestiva, mas pode agir com amor, com brandura, com mansidão, com domínio próprio. Isso é estar controlado pelo Espírito. A Bíblia fala em Mateus 4,19, quando uma pessoa está possuída de Cristo, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, acontece na vida dela aquilo que Jesus disse aos discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está cheia de Cristo, vai querer pescar peixe, quando ele pode pescar homens, quando ele pode pescar almas. Então, Deus, inevitavelmente, vai te usar, se você estiver cheio do Espírito Santo, para pescar sua família para Jesus, para ganhar seus amigos, parentes, filhos, mulher, esposo, pai, mãe, amigos de trabalho. Ah, mas eu não sei fazer isso. Olha, não precisa saber não, o Espírito Santo vai te encher, e quando você assustar, eles já estarão aqui, adorando ao Senhor. E tem uma coisa, queridos, eu creio que vai ser em 2011, eu creio que vamos terminar esse ano com 1000 pessoas aqui nessa igreja, e não é para fazer número não, é porque o Espírito de Deus estará sobre a sua vida, e isso vai acontecer como fruto da presença dEle em você. Não é uma estratégia, não é um método, é a vida de Deus fluindo na sua vida. Porque muitos cristãos não estão cheios do Espírito Santo? Primeiramente, por falta de conhecimento. Eu li uma história que me chamou a atenção. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil para Cristo, um grande conquistador de almas, ele contou que na depressão de 29, havia um homem chamado Sr. Yates, talvez seja essa a pronúncia, no Texas. E esse homem tinha uma fazenda que ele não estava conseguindo pagar a mensalidade, por causa de todo o problema econômico que atingia os Estados Unidos e o mundo. Ele, então, estava vivendo de auxílio do governo. E um dia ele estava pastoreando as suas ovelhas, ele cuidava de um rebanho, lá nas montanhas da sua fazenda. Já estou terminando, queridos. E ele estava pastoreando as suas ovelhas, pensando nas dívidas, nos compromissos que ele tinha para pagar, nas necessidades de roupa, de alimentação que a sua família estava vivendo. E aí, de repente, ele encontrou com um grupo de sismógrafo, que eu creio que geólogo ou sismógrafo, que descobre o que tem debaixo da terra. Geólogo, acho que é geólogo, é geólogo. E ele encontrou com esse grupo e eles falaram assim: olha, nós achamos que tem petróleo na sua fazenda. E ele então assinou um contrato com esse povo para exploração do petróleo ali, para ver se realmente tinha. E no primeiro poço que eles furaram, cerca de 365 metros, 360 metros, eles conseguiram uma produção inicial de 80 mil barris por dia. Abriram outros poços que tinham o dobro dessa produção,
e ela foi aumentando, e 30 anos mais tarde tinha postos que produzia mais de 126 mil barris de petróleo por dia. Esse homem estava literalmente em cima de uma grande riqueza, de uma riqueza absurda. Ele era um multimilionário, mas estava passando fome, não tinha dinheiro para comprar roupa para sua família. Embora fosse dono de tudo aquilo, ele vivia na miséria, até que alguém revelou para ele que havia petróleo. Ele estava em cima de um oceano de petróleo. É interessante, queridos, que uma outra história me chamou a atenção, que um rapaz francês foi para os Estados Unidos, e nos anos passados, ele abriu uma empresa, ficou muito rico, e ele mandava, ele ficou muitos anos sem ver a sua mãe, e um dia uma pessoa foi conversar com a mãe desse rapaz, na França, para perguntar para ela se o filho nunca teria voltado, se ele não tinha planos de ajudá-la de alguma maneira, e ela, triste, disse: olha, já tem anos que ele foi para lá, soube que ele ficou muito rico, ele manda umas cartas com umas fotos para mim, mas infelizmente ele nunca me ajudou com nada. Como a mulher não sabia ler, era uma mulher pobrezinha e uma mulher analfabeta, ela não sabia o que ele estava mandando para ela, ele nem chegava a ler as cartas que ele mandava. Então essa moça pediu: você pode me mostrar o que ele tem te mandado? E aí, quando ela mostrou, ele tinha mandado muitos pacotes de dólares. Eram pacotes de dólares. Ela achava que era fotos, muitas fotos bonitas, né? Cartas e cartas dizendo: olha, você devia vir para cá, eu tenho tudo para te dar aqui, mas eu não estou podendo ir aí para te buscar, então venha. E ele mandava dinheiro e mais dinheiro, e ela nunca foi, porque não sabia ler, porque não tinha conhecimento. Sabe, queridos, muitas pessoas não são cheias do Espírito Santo porque elas não sabem da riqueza disponível que está preparada para elas no Evangelho. Quando elas se enchem do Espírito Santo, tudo muda por dentro delas, mas tudo muda por fora também. Até os negócios podem mudar, a família pode mudar, todas as áreas da vida de uma pessoa podem mudar, se o Espírito Santo puder controlar totalmente a sua vida. Muita coisa errada aconteceu na sua vida, quem sabe, porque o Espírito Santo estava longe do controle da sua vida. Então, a salvação é uma herança disponível, e nela você vai encontrar toda essa riqueza do Espírito Santo pronta para você. Uma outra razão porque muitas pessoas não recebem o Espírito Santo é porque elas não acreditam que Deus tem para elas o que a palavra de Deus diz. Eu não mereço, é uma das razões que muitas pessoas não recebem. Eu não acho que mereço, eu não acho que Deus tem esse plano para mim, eu não acho que Deus se importa comigo dessa maneira para fazer isso de mim, ou então eu não creio que Ele vai me encher do Espírito Santo, e eu nem quero que Ele me encha do Espírito Santo, porque eu tenho medo dEle me mandar para fazer missões na China, ou tenho medo. Teve um pastor que disse: olha, eu nunca pedi que Deus me enchesse com o Espírito Santo, porque eu tenho medo que Ele mate meu pai ou minha mãe, para provar a minha fidelidade. Tem gente que pensa isso, que Ele me tire alguma coisa, para ver se eu o amo verdadeiramente. Tem muita gente que tem conceitos errados a respeito do que Deus deseja derramar sobre nós. Então precisamos conhecer realmente quais são os caminhos para sermos cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós recebemos o Espírito Santo pela fé, assim como recebemos a Jesus pela fé. Não existe outra maneira. Não adianta eu chegar em você, colocar minha mão e acontecer uma transferência de um raio poderoso que sacuda você, e você pula para lá e para cá, e cai, e levanta, e dança, e pula, e roda, e aí você está cheio do Espírito Santo. Não é isso que é receber o Espírito Santo. Ou você crê no Espírito Santo como você creu em Jesus, ou não vai haver esse derramar de Deus. Em Colossenses 2, versículo 6, a Bíblia diz: como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Ou seja, do mesmo modo que você teve que crer para receber Jesus, assim também você deve crer para andar em Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio de Cristo. O que é a fé? A Bíblia fala que a fé é um ato, é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você crê. Então, como é uma fé na prática? Eu creio que o Senhor quer me encher do Espírito Santo hoje. Eu creio, Senhor, me encha com teu Espírito. Agora, obrigado, Senhor,
porque eu fui cheio do teu Espírito. A partir de agora eu vou andar assim e tal. Isso é fé. Ah, mas eu não senti nada. Mas quem diz que a fé precisa de emoção? Ou você crê que aconteceu, ou não aconteceu. Começa dessa maneira, mas eu vou te dar um exemplo mais prático. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única e perpétua. Às vezes a pessoa diz, olha, eu fui cheio no culto de quinta-feira e pronto, nunca mais eu preciso me encher, porque agora eu já fui cheio. Não é assim que funciona. Essa ordem de Deus significa que devemos ser constante e continuamente cheios, dirigidos, fortalecidos pelo Espírito Santo, como uma maneira natural de viver. Ou seja, todo dia, toda hora, em todo tempo, eu tenho que estar me enchendo do Espírito Santo. Porque todo dia, toda hora, eu estou me esvaziando do Espírito Santo. Quando eu peco, o Espírito Santo, eu começo a ficar na carne, não é isso? Quando eu me envolvo emocionalmente com algum conflito e começo a reagir na carne e eu começo a ficar vazio. Aí nessa hora o que eu faço? Senhor, me perdoa. Senhor, o teu sangue pode me purificar de todo pecado. Eu renuncio essa natureza, essa atitude. Eu rejeito esse pecado em nome de Jesus. E eu recebo a plenitude do teu Espírito para amar essa pessoa, para viver pela fé, para servir essa pessoa e para superar essa dificuldade. Então você está cheio do Espírito Santo de novo. É o dia inteiro assim, é de segunda a sexta-feira assim. Então de todos os dias, de segunda a segunda, é ser constante e continuamente cheio, constante e continuamente dirigido, fortalecido pelo Espírito Santo. E isso é estar cheio do Espírito Santo. Então, para que você seja cheio do Espírito Santo, depende apenas de uma coisa simples. Você precisa crer. Vou te dar um exemplo simples disso. Imagina que eu tenho aqui um cheque de R$100. E eu sei que eu preciso ir lá no banco tal para descontar esse cheque. E eu sei que a função do banco é pagar o cheque, se ele tiver saldo. E aí, eu chego lá na fila, no caixa, pego o meu cheque, dobro meu joelho e falo, Senhor caixa que está assentado nessa cadeira, pelo amor que o Senhor tem à sua mãe, à sua avó, ao Deus que você crê, eu te imploro, por favor, por favor, por favor, paga esse cheque para mim. Ele vai rir de você. A gente não faz isso com Deus. Senhor, eu quero. Eu quero. A gente não faz isso com Deus. E Deus fica assim, mas para que essa, como diz na roça, para que essa pantomia toda? Para que esse teatro? Deus fala assim, meu filho, você quer? Receba. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo. Deus quer que você creia. Deus quer que você creia que Ele está te dando. Você tem que chegar lá e falar assim, ó, joga o cheque, o cara, joga o dinheiro, obrigado, tchau. É tão prático quanto descontar um cheque. Porque Deus está querendo te encher do Espírito Santo. E você está querendo ser cheio. Então, a sua vontade se alinhou com a vontade de Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida, queridos. A gente fica querendo sentir, a gente fica querendo gemer, a gente fica querendo se arrepiar todo para que o Espírito Santo nos toque. Mas não precisa disso. Se você crer, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje corajoso para testemunhar, vai sair daqui hoje disposto a perdoar, vai sair daqui hoje disposto a amar, vai sair daqui hoje disposto a servir, vai sair daqui hoje disposto a andar em santidade, porque você crê que está cheio do Espírito Santo, e aí a sua vida vai mudar. Isto é estar cheio do Espírito Santo. Pela fé, você pode continuar a experimentar o amor, o perdão de Deus, praticando a respiração espiritual que o Bill Bright chama de confessar o pecado e receber o perdão. Eu confesso o meu pecado, eu exalo o meu pecado e inalo o perdão de Deus.
A vida cheia do Espírito é uma vida de obediência e permanente em Cristo. Na prática, queridos, quando você percebe que errou, o que você faz? Você fala, também agora já errei mesmo, eu vou errar mais ainda. Não. Se você está cheio do Espírito, puxa vida, eu errei. Senhor, me perdoa. O sangue do Senhor me purifica de todo pecado. Não é assim que eu quero viver. Eu quero viver assim, Senhor. Então me perdoa. Muito obrigado, Senhor, pelo meu perdão e pela certeza de que o Senhor me ama e que o teu Espírito já está sobre mim novamente. E aí você já está cheio do Espírito. Não seja obstinado, não seja duro de coração. Se alegre no Senhor. Comece cada dia pedindo a Deus que purifique a sua vida de acordo com João, capítulo 1, versículo 9, 1 João. Olha só o que a palavra de Deus diz em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não existe João 1 não. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que eu tenho que fazer? Confessar e receber perdão. Entregue-se ao Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus em Romanos 12, que diz para você se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, e Ele continuará a lhe encher de poder todos os dias. Você vai ser um homem, uma mulher tão cheio do Espírito Santo, que a sua mulher vai olhar para você, gente, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? O seu pai vai olhar e vai falar, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? As pessoas vão querer Jesus por causa do padrão de vida que você está tendo. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Essa palavra é a mais importante que eu já preguei em todos os 11 anos de ministério aqui em Viçosa. Se você entender isso, a sua vida cristã vai sofrer uma grande mudança. Entenda isso, em nome de Jesus. E se você não entendeu tudo, se você não conseguiu anotar tudo, está gravado, não está? Vamos produzir CDs, vão estar aqui disponíveis, vão estar no site, se você quiser baixar gratuitamente. Tem que ouvir no mínimo umas 15 vezes, para você assimilar o conceito e viver essa realidade na sua vida. É assim que eu vivo. Eu não sou perfeito, mas eu tenho um que me perdoa, que me santifica, que me lava e que me capacita a viver uma vida que glorifica o seu nome.